Se a gente pudesse inverter os resultados de Grêmio e Botafogo, ou seja, vencer o Grêmio e empatar com o Botafogo, eu vou dizer que eu aceitaria. Quem entendeu o motivo de eu dizer isso, entendeu. Quem não entendeu, eu vou ficar sem explicar. Mas bom, já vamos falar da vitória do Corinthians sobre o Botafogo, vitória importante, porque a gente dá um salto na tabela, né? Não tá numa distância enorme do Z4 ainda tem um certo perigo, mas, né, dada o bolo que está se tornando o Z4 e a zona próximo dele, né, o São Paulo agora está ameaçado, o Bahia, o Goiás, que também sempre esteve, mas já estavam fora, o Santos, que deu uma leve reagida, o Vasco, que está reagindo muito, então assim, a coisa está embolando e a gente, quanto antes a gente sair daquele embolo, melhor pra gente. E vencer o líder é muito importante. Claro, o Botafogo ele está em um momento de queda, o que é normal, né? Todos os líderes na história do Campeonato Brasileiro, ou eles começam bem, dão uma queda e ou perdem o título ou são campeões, ou eles começam mal, né, o campeonato e depois eles deslancham. Foi o caso, por exemplo, do Palmeiras 2018, o Flamengo 2019. Então, assim, é normal que o Botafogo vai ter essa queda. Continua sendo um time forte, né? Continua sendo um time com bons valores, talvez o técnico, eu não acompanho muito o Botafogo, gente, pelo que dizem o técnico que tá atrapalhando muita coisa lá. Então assim, mas continua sendo um time forte, né? Um time que quase empatou no final do jogo. E também, né, dá pra dizer que talvez, quer dizer, talvez não, com certeza isso atrapalhou, né? Não sei o resultado que poderia ter tido, mas a expulsão do Marçal com certeza mudou os rumos do jogo, né? Eu acho assim que sobre a expulsão, é um lance que eu não reclamaria do amarelo, ele deu amarelo, ok, não reclamei, não achei errado, nossa, que absurdo. Mas o vermelho também tá de bom tamanho, né? Uma jogada que assim, se o árbitro tá num, como eu falo assim, se o árbitro ele tá num dia legal, ele tá num dia tranquilo, ele deixa o amarelo, dá aquela bronca e fala, a próxima você vai pro chuveiro. Ou se ele tá num dia, né, por aqui, ele já vai dar o vermelho. Lógico, o VAR faz o cara analisar melhor e tal, mas se ele vai pro VAR e manter o amarelo, eu ia falar, ok, não ia ficar aqui reclamando e tal, do amarelo, porque eu acho que é um lance que também vai muito do que o árbitro entendeu, tá? Mas o vermelho, como eu disse, tá de bom tamanho, assim, se tivesse amarelo também, não acharia errado. Mas enfim, isso obviamente já muda os rumos do jogo. E o Corinthians, gente, aquele momento que eu falo que eu podia colocar trechos e descolocar aqui, mesma coisa contra o Grêmio e contra o Palmeiras. Muita vontade, entrega, dedicação, tentativa dos jogadores, mas, de novo, erros de passe por conta de tática, de posicionamento, falta de um repertório melhor. Então, mesmas coisas contra o Grêmio e o Palmeiras. O time do Corinthians você vê que não tem um treino, não treino, treino tem, mas treina mal. Né? O técnico não consegue dar um padrão, não consegue dar uma jogada pro time. E aí o time vai o quê? Na força, na vontade, na raça, como fez contra o Grêmio, quanto fez contra o Palmeiras, mais ou menos, né? Acho que ainda não estava desse jeito, mas contra o Grêmio principalmente. E assim, se foi um pacto dos jogadores de, ó, vamos sair lá de baixo pra gente salvar o Corinthians, não ter risco de cair, e vamos tentar ser campeão sul-americana, pô, beleza, maravilha. Vou tirar meu chapéu pros jogadores, né? Talvez só vá saber disso mais pra frente, que nem o Juliano revelou há pouco tempo atrás, no caso do Vitor Pereira. Então talvez só mais pra frente alguém vai falar. Mas pelo menos, né, que tire a gente lá de baixo, apesar do Luxemburgo, né, como a gente gosta de falar. Então, assim, o Corinthians dá pra dizer que jogou melhor algumas partes que o Botafogo, depois o Botafogo jogou melhor em outras, um jogo equilibrado, mas, né, pelo menos o Corinthians fez se valer de Itaquera, né, do seu campo, né, da sua casa, e também de um tabu, né, se eu não me engano o Botafogo nunca venceu, aliás, ele nunca empatou em Itaquera, eu tô tentando lembrar aqui os jogos, né, 2014... No 2014 empatou, foi o primeiro resultado positivo do Corinthians, né, que teve, o primeiro foi a derrota pro Figueirense, né, com o gol de Giovanni Augusto. O primeiro resultado, digamos assim, positivo, né, que pontuou, melhor, o primeiro resultado que pontuou na Arena Corinthians foi o empate do Corinthians e do Botafogo em 2014. Mas de lá pra cá, eu acho que o Corinthians ele venceu o Botafogo em todas as ocasiões, tô tentando lembrar aqui, mas se eu não me engano foi todas as ocasiões, né, de cabeça, não estou lembrando de 2015, né, não estou lembrando do ano de 2015, não sei se o Botafogo caiu naquele ano, mas não tô lembrando do resultado desse ano em si. Mas até onde eu sei aqui na minha cabeça, puxando na memória, o Corinthians não perdeu nenhuma vez para o Botafogo na Arena. E dessa vez, ontem no caso, tô gravando o vídeo no sábado, mais uma vez foi uma vitória com o gol dele, do Gil. Né? Gil que nos últimos jogos vem, nos últimos assim, um espaço de jogos, vem fazendo uma quantidade interessante de gols, né? Importante, né? Deu uma melhorada, isso é nítido. Não sei se é porque o contrato dele está chegando no fim, né? E tem que ficar de olho nisso, né? Porque ele tá jogando bem agora, comendo a bola, que é pra renovar. Porque já tá 2 anos jogando mal e aí agora começa a jogar bem, né? Vamos com calma. Mas o gol importante, né? Não interessa, ontem fez o que tinha que fazer. Cabeceou, o PR defendeu, uma bela defesa. E no rebote o Gil não quis saber, sentou o pau no gol e fez o 1 a 0. Aí o Botafogo no final foi pra cima, o PR foi pro ataque, né? O Botafogo teve algumas chances, mas não conseguiu. O Corinthians pontua, eu não sei agora, o Corinthians tava com 26... Não tô lembrando quantos pontos o Corinthians estava agora. Acho que o Corinthians está com 29. O Corinthians passou o São Paulo, isso eu sei. Então ele deve estar com 29 e 30, algo assim. Mas como eu falei, gente, importante.
Porque agora o Santos tem 24, é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, então a gente já tem mais ou menos 6, 5 pontos do Santos, né? Isso pelo menos dá uma tranquilidade para ir pro jogo contra o Fortaleza mais leve. E detalhe, no próximo jogo no Brasileirão é com o São Paulo. São Paulo talvez venha baqueado, por perder o título que estava na mão, né? Ou vai vir, digamos assim, anestesiado pela conquista. Então a gente tem que chegar no Morumbi e tentar, assim, pelo menos empatar o jogo, né? Pelo menos empatar, ou, no melhor dos casos, vencer, porque aí a gente deixa o adversário direto mais para trás e pontua mais na tabela. Mas enfim, gente, eu acho que assim, não tem muito o que falar desse jogo. Tô tentando falar de alguns outros aspectos, porque foi a mesma coisa contra o Grêmio, contra o Palmeiras, né? O cenário não muda, entendeu? Não tem um fato novo que eu fale, nossa, ó, tal jogador, tal jogou assim. Não, se entregaram, alguns jogaram melhor, outros pior. O Bidu fez uma boa partida, por exemplo, e o Iroberto uma partida um pouco abaixo contra o Grêmio, mas ainda assim uma boa partida. Então assim, é aquilo que eu falei nos outros vídeos, não tem muito mais o que falar de diferente, porque os jogos são muito parecidos, pelo menos nos últimos 3 jogos, 4 jogos, o cenário foi, tirando contra o Fortaleza, que foi um pouco o time mais misto, mas os últimos 3 jogos em casa, o cenário é o mesmo. Então não tem muito o que eu falar aqui de diferente. O Corinthians fez isso, o Corinthians fez aquilo, né? E foram 3 resultados, digamos assim, ok, né? Tipo, uma vitória, 2 empates, né? Pra um time que tá, né, como tá na temporada, sendo que os 3, né, lá de cima, né? Então, não vou falar que eu não vou chegar aqui e reclamar desses resultados contra adversários, os 3 primeiros colocados, né? 2 empates e uma vitória, pelo menos pra ficar levemente feliz, né? Mas bom, gente, como falei, não tem muito mais o que extrair dessa partida, né? De questões, olha isso, olha aquilo. Luxemburgo, talvez, acho que o fato foi vaiado, né, antes do jogo, quando saiu a escalação. Eu acho que na verdade tem uma coisa que a gente pode refletir aqui. Refletir não, mas uma coisa que é importante é a Fiel agora ter esse papel. Eu sei que o Luxemburgo tem que ir embora, isso é fato, ele não tira nada do time de bom mais. Mas, gente, agora acho que não é hora da gente ficar pressionando muito a saída dele, não é hora da gente ficar martelando, porque nós estamos numa situação, ficou um pouco mais confortável agora, né, a distância pra zona do rebaixamento, mas ainda estamos, né, numa situação perigosa, né, qualquer 2, 3 rodadas a gente pode voltar lá para baixo, mais para próximo, né, então a gente tem que pontuar agora, dar uma distanciada, né, e na Sul-Americana tem que dar tudo de si para tentar chegar na final e ser campeão. Então agora acho que não vai adiantar fazer pressão, a gente já tá de setembro para outubro, né, faltam 2 meses para acabar o campeonato, não vai adiantar fazer pressão, né, acho que agora dar o máximo de apoio possível, lógico, cobrar, né, o que a gente precisa cobrar, mas pedir a saída dele, ficar fazendo pressão, pedir para organizar, que os torcedores querem que organizada, vá lá pedir a saída do Luxemburgo, agora não vai adiantar. Faltam 2 meses para acabar o campeonato brasileiro, basicamente, né? A Sul-Americana pode acabar em 3 jogos, entendeu, pra gente, aí só tem o campeonato brasileiro. Então, gente, vamos esperar um pouco. Se cair na Sul-Americana, no Brasileirão tiver uma pontuação levemente ok, ó, Luxemburgo, tchau, obrigado, manda ele embora antes da hora, deixa o Lázaro lá, e beleza. Mas agora, né, nesse próximo /setembro, outubro, acho que não adianta a gente ficar metendo pressão, talvez só piore a situação. Depois, salvou no Campeonato Brasileiro, foi campeão ou caiu da Sul-Americana, aí volta a pressão para sair do Luxemburgo, para sair diretoria, que não vamos esquecer disso, que tem eleição no fim do ano. E aí, né, recomeçar nosso ano no ano que vem, né, esperamos com uma nova diretoria, né, que também dizem que não é muita coisa, mas, né, entre ficar na mesma, que a gente sabe que não vai dar, e no incerto, né, que pode dar errado e pode dar bom, vamos no incerto. E sem Luxemburgo também, claro. Mas enfim, gente, como eu falei, sem muitos aspectos de novo para falar dessa partida, né, então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da partida do jogo. Obviamente, acho que gostaram, né? Porque vencemos e jogamos um futebol razoável para bom, né? Mas deixe nos comentários o que vocês acharam do jogo, dessa análise. Likes, por favor, para engajar o vídeo e chegar em mais gente. E também se inscreve no canal para aumentar a família do Império Corintiano e a gente alcançar mais pessoas. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Um abraço e vai, Corinthians!